Boa noite a todos. Boa noite. Sejam sempre muito bem-vindos, né? Costumo dizer que segunda-feira é o dia de renovarmos as nossas energias, para aguentarmos o restante da semana. E hoje nós temos o nosso amigo, companheiro Pedro Botelho, de Vera Cruz. Pedro, parece que está num curso lá de mediunidade, é isso, Pedro? A gente tá fazendo aqui em Garça, você fala? Lá é no Kardec, uma vez por mês, eu estou aqui na primeira sexta-feira. Mas lá em Veracruz a gente faz um curso de evangelho ainda, tá? Estamos evangelho. E o Pedro, devido a importância que é o tema, sobre mediunidade e seus riscos, né? E os cuidados que nós devemos ter com a mediunidade. Nunca é demais nós sabermos um pouquinho mais e estudarmos, né? Então, é um tema extremamente importante para todos nós, e todos nós somos médiums em uma certa potencialidade, né? Então, tem que ficar de olho. E antes de dar o espaço para o nosso amigo, nós vamos ler do livro Meio, Amor Perfeito, Pacificando. Com um sorriso nos lábios, como se a luz desabrochasse na escuridão da noite, o servidor do Mestre é conclamado a trabalhar o terreno dos sentimentos. Refaz-se, após os grandes combates, nos ensinamentos do Evangelho e prossegue na jornada, definindo rumos em busca da implantação íntima da paz, com um olhar fixo no firmamento introspectivo, questiona-se continuadamente sobre como contribuir para a pacificação dos outros. Seria construir primeiramente sua própria paz? Como isso se daria? Se a paz para transmiti-la aos outros, eis a resposta, que a arrebata: seguir os ensinamentos de Jesus. A paz é construída inicialmente no interior de cada um, e à medida que o homem conquista sua paz, os que estão ao seu redor dela se beneficiam, e por sua vez semeiam-na também. Sempre se soube, e agora se sabe ainda mais, que o mundo precisa de paz, que não significa apenas ausência de guerra. A paz também é construída na conquista de cada coração que, em se tornando pacificador, a irradia a outros em forma de amor. É sensato lembrar que o mestre dos mestres é o caminho, que ele próprio nos deixou sua paz. Agradecemos, Senhor, Pai da vida, pelas bênçãos da nossa vida, da nossa existência, e da oportunidade que estamos tendo em conhecer os ensinos do Mestre através dessa doutrina maravilhosa do Espiritismo. Somos gratos, Pai, por todas as suas bênçãos, pelo seu amor, por sua misericórdia e por tanto nos amar. Gratidão aos benfeitores queridos, responsáveis por esta casa, aos nossos mentores espirituais. Gratidão por tudo. Se fôssemos enumerar todas as bênçãos que recebemos, passaríamos o resto da nossa eternidade sempre agradecendo, porque temos muito mais a agradecer do que a pedir. Mas, como eternos pedintes que somos, rogamos as suas bênçãos, a sua proteção, o seu olhar dadivoso a todos os nossos irmãos que sofrem e choram. Nesta noite, Pai, pedimos o teu auxílio e dos benfeitores que possam auxiliar o nosso amigo Pedro com suas palavras, que elas calam firme em nosso coração,
em nossa mente, nos auxiliando a refletir sobre a importância do tema que ele trará esta noite, a mediunidade. Em seu nome, em nome do Mestre amado, Jesus, pedimos a permissão para iniciarmos as atividades desta noite. Pedro, o espaço é todo seu, fique à vontade. Como o Pedro diz, é uma conversa que nós vamos ter. É isso, Pedro? É isso aí. Bem, muito obrigado, viu? Tá? É isso. A pretensão da gente não é ser palestrante, não. É a gente vir para trocar ideias, trocar informação. É um bate-papo mesmo. Então, se sintam à vontade para fazer pergunta, para questionar, para até ir contra, às vezes, até o meu pensamento. Eu penso que a gente é um eterno aprendiz sempre. E no ramo da mediunidade, né, a gente, como a nossa irmã falou, todos nós somos médiuns, uns em maiores graus e outros em menores graus. O que às vezes nos preocupa, é que é o desequilíbrio que a gente trata a mediunidade, que é um risco muito grande, né? Eu vejo que hoje está muito em alta, até em outras religiões, né, a comunicabilidade com os espíritos. Porque a mediunidade não é privilégio, a comunicabilidade com os espíritos não é privilégio da doutrina espírita. Né? Tem muitas outras religiões que são espiritualistas. Isso não quer dizer que são espíritas, são espiritualistas. Acreditam também na existência de espíritos. Acreditam que existe a reencarnação. Né? Ou tem algumas religiões que até são espiritualistas, mas não acreditam na reencarnação. Acreditam que o espírito continua vivendo, continua em outro plano, continua, né, tem uma outra visão, esperando talvez um acerto final de contas, que eu também não sei, mas a doutrina espírita ela é muito clara, né? A gente não consegue evoluir em uma encarnação só, a gente não consegue ser perfeito, nós estamos perfeitos, nós somos perfeitos, nascemos perfeitos, mas não estamos no estado de perfeição. A perfeição vai levar ainda milênios para nós. E a mediunidade talvez seja um caminho. Nós, como médiuns, né, como a nossa irmã disse, muita tranquilidade, muita clareza, que todos somos médiuns, uns em maiores graus e outros em menores graus. Vamos pensar que nós somos um rádio, né? Um rádio. Hoje, os mais novos, né, nem sabem o que é isso, não vão nem lembrar o que é isso. Mas na nossa época, né, também não é minha época não, na época do Luiz. Na época do Luiz, né, o Luiz que era assim, ele queria sintonizar lá a rádio, aqui é a rádio aqui é AM, aí você ia lá na rádio 9 não sei o que, 950, na 101 não sei o que, aí você pegava o botãozinho, ia lá e sintonizava, e aí se não estava na onda certa, ficava chiando aqui, ia lá e tal, né? Até a TV era assim. Hoje a gente vive num espaço com milhões de pensamentos, com milhões de ondas, milhões de ideias, milhões de sensações. E a gente, como médium, a gente começa a filtrar. Pum, pega uma aqui, pega uma ali. Às vezes você está irritado, não sabe nem por quê. E a gente entra numa faixa de sintonia que é muito perigosa para o ser humano. Aí o cara fala assim, mas o que tem a ver isso com a mediunidade? Tem. Porque se você conhece, se você se autoconhece, você sabe que você tem uma sensibilidade maior, e você chega perto do indivíduo e ele está mais nervoso, está mais bravo, e aquela irritação começa a passar para você, você tendo consciência e conhecimento, você fala, peraí, isso não é meu, isso é dele. Né? Vou tomar uma água, vou fazer uma prece, vou respirar fundo. Né? E hoje a gente encontra muitas casas espíritas que só tem o nome da doutrina espírita. Infelizmente. Por quê? Porque não estudam Kardec. Não estudam Kardec. E aí a gente começa a cair num erro muito grande,
né? A gente começa a ter um risco muito grande. São médiums alienados, médiums pseudo-sábios, médiums que acham que o mentor dele, ou o espírito lá que fala com ele, ele é o rei da verdade e não pode ser contrariado. Eu nunca me esqueço, né, do seu Haroldo. Um dia, nós estávamos numa reunião mediúnica e teve uma comunicação lá, e aí a dona Catita comentou um negócio, falou, olha, a entidade não é isso que ela está falando, assim, 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 assado. Aí o seu Haroldo falou assim, não, mas não sei o que e tal. E falou, não, então, ô Chiquinho, indaga ela, pergunta para ela, né? Começa a apertar ela. Olha, o Chiquinho fez 3 perguntas para ele, na quarta ele já espanou, né? Porque hoje um espírito ele pode se dizer numa comunicação, numa reunião, que ela não seja bem orientada, e ele pode se passar por qualquer pessoa. E a gente, se não tiver conhecimento, a gente acaba aceitando isso. E não vamos nem falar só de centro espírita. Hoje a gente vê muita gente brincando, né? Aí na internet da vida, que hoje virou um mar de informações, né? E brincando com a espiritualidade. Né? A gente vê, eu tenho uma funcionária que tem uma menina, uma adolescente de 12, acho que 12 anos por aí. Aí ela falou assim, olha, minha filha queria comentar, queria fazer umas perguntas para você. Eu falei, traz ela lá, vamos bater um papo com ela. Aí ela começou a falar, mãe, qual que é a diferença disso, daquilo, tal, é tudo igual? Não, não é tudo igual. Né? Não é tudo igual. A gente vê na internet, você acha de tudo. Aí a pessoa começa a achar que Umbanda é espiritismo, Quimbanda é espiritismo, Candomblé é espiritismo, religiões que têm uma doutrina que seja espiritualista também, que é espiritismo, não tem nada a ver. Não, pelo amor de Deus, não estou falando que seja ruim ser um bandista, ser da Quimbanda, ser da Candomblé. Não estou falando isso. Estou falando que são posições diferentes, evoluções diferentes, e eles também são muito necessários para a nossa evolução. Porque nós já passamos por isso. Nós já fomos dessas doutrinas, já vivenciamos isso. Hoje estamos em outro patamar, como assim, estamos em outro entendimento. E nem por isso, talvez a gente não vai encontrar coisa melhor no futuro. Os livros básicos, eles nunca vão ser mudados. A base é o Kardec. Só que depois do Kardec veio muitos outros espíritos que vieram complementar, trazer outras informações, porque também a gente não pode ficar só lá na base do Kardec, certo? A base é aquilo lá. Né? É isso. Se você tiver uma dúvida, fique com Kardec. Na dúvida ainda, fica com Kardec. Hoje o livro ainda mais vendido no mundo é a Bíblia. Né? É a Bíblia. Aí outro dia um menino lá falou para mim assim, aí você entre a Bíblia e não sei o quê, você fica com qual? Fica com a Bíblia. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, é a Bíblia. Não é diferente. Só que se eu falar para ele que o meu Evangelho é igual à Bíblia, ele vai aceitar? Não. Não. Mas se você pegar o Evangelho, todos os capítulos começam com um capítulo da Bíblia, e aí vem o Kardec explicando, dá o nosso entendimento. A mediunidade, ela veio para complementar isso, para nos auxiliar, para nos ajudar, para ter uma visão a mais, e não uma visão a menos. Hoje, a gente costuma... às vezes eu me pego me estudando, eu já estudei mais, hoje eu estou muito, eu falo para mim mesmo, estou muito vagabundo, né? Eu já estudei muito e hoje eu já tô mais, a gente vai ficando velho, parece, sabe? Até frio, eu tô tendo mais frio do que antigamente. Então, vai caindo, né? Então, eu estudava muito mais, hoje eu estudo menos. Mas eu vejo que
eu olho aqui uma reunião de segunda-feira, onde que é praticamente uma reunião de estudo, uma reunião evangélica, de um evangelho, né? Evangelho, e é de estudo. Nós estamos estudando aqui a mediunidade hoje. Inclusive, por favor, eu gostaria que vocês se manifestassem, fizessem perguntas, porque isso vai só enriquecer o nosso bate-papo. E hoje eu vejo, 5, 9, 10, 14, 18, 19 comigo encarnados. Cara, tirar 19 pessoas hoje da casa dele, numa noite e meia com frio. Hoje está mais tranquilo. Para vir numa reunião de estudo, nós estamos de parabéns, vocês estão de parabéns. Por quê? Porque o estudo é que faz toda a diferença na nossa vida e no centro espírita também. Às vezes o médium ele acha que ele não precisa estudar por ele ser médium. Esse é um dos maiores erros do médium, é achar porque ele tem um mentor lá atrás dele, lá, e ele confia cegamente no mentor, e está tudo bem. Professor, como é que faz para distinguir ou para identificar se aquele espírito comunicante está falando sério ou não? Então, isso daí é uma... Se você tem estudo, se você conhece, você sabe pela lógica, né, pela lógica que ele não está falando verdade. Agora, se você não tem estudo, se você não conhece a básico, se você não tem um grupo do seu lado, que são pessoas estudiosas, que falam, crítico, fala, peraí, Luiz, tá meio fora aqui, esse cara falou, não tem lógica nenhuma. Ele está te enganando, as palavras dele são muito bonitas. Né? É muito fácil um espírito chegar em qualquer reunião, vai ter uma reunião de cura em tal lugar, você vai lá, você dá o nome e não sei o que e tal, aí o cara chega para você e fala assim, olha, a senhora teve um passado lindo, olha, a senhora sofreu bastante, só que agora, de agora para frente, sabe, não vai ter mais sofrimento, a senhora tem outro entendimento, a senhora vai melhorar, a senhora, sabe, a senhora tem potencial para ser melhor. Já passou a fase ruim. Poxa, quem de nós não passou uma fase ruim? Eu falei alguma mentira para a senhora? Errei em alguma coisa? Não. Porque a nossa vida é assim. Se eu falasse isso para o senhor, para a senhora, é a mesma coisa. Não ia mudar em nada. Não acrescenta nada na vida da gente. Não vai acrescentar. O que acrescenta na nossa vida é o Cristo. As pessoas falam assim, poxa, o evangelho é tudo igual, né? Eu falo, mas o que é tudo igual? Aí eu falo, qual que é o maior mandamento do Pai? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Isso é mediunidade pura. Tá, nós sabemos disso, certo? Todo mundo aqui sabe disso. Tá? E a gente pratica isso 100%? Não. Não pratica 100%. Ainda estamos em evolução. Um dia, talvez, nós vamos praticar. Mas ainda não é hoje. E está tudo bem. Está tudo bem. Ser médium é um ser em evolução. Então, como você reconhece um espírito que é pseudo-sábio? Quando ele não quer ser contrariado de forma alguma. Se ele dá uma comunicação, você começa a questionar ele, a fazer uma pergunta, 2 perguntas, colocar ele na parede, ele fala, não, você está me questionando, você está não sei o quê, você está me duvidando de mim? Eu já vi acontecer isso muitas vezes. Muitas vezes. Ou ditar regras, né? Esse é o pior. Por quê? Porque é do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Aqui é assim, 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 assado. Peraí. Cadê o livro dos espíritos? Cadê o livro dos médiuns? Cadê o evangelho? Tá lá, nisso. O Divaldo, quando ele estava começando, o finado Divaldo, né, que desencarnou agora há pouco tempo, né? Ele contava que quando ele começou a fazer palestra, ele foi fazer uma palestra, e aí ele estudou pra caramba e tal, né? Aí a Joana de Ângeles, né, ele chegou na frente para conversar com o pessoal, né? E aí ele estava muito nervoso, assim, era a primeira vez dele num local distante, que ninguém conhecia ele, já com uma plateia já grande. Aí ele estava muito nervoso, aí a Joana de Anjos chegou e falou assim, Divaldo, fica tranquilo, meu filho, eu estou aqui.
Aí ele falou, ai, graças a Deus, a Joana Diante está aqui. Aí fez a palestra, tudo, né? Aí chegou teve uma segunda palestra, tal, também estudou, né? Aí chegou lá, a plateia estava mais numerosa ainda, ele com medo de novo, a Joana Diante do lado dele falou, Divaldo, fica tranquilo, eu estou aqui. Na terceira palestra, ele convidou já para um seminário, para abrir um seminário, casa lotada, ele já cheio de muito, já com um terninho novo, gravata nova, nem olhou nos livros, e chegou lá em cima, começou a ficar nervoso, olhava do lado, nada de Joana, olhava do lado, nada de Joana, olhava do lado, nada de Joana. Aí ele falou, pai, e agora? Eu não estudei. Aí ela apareceu e falou assim, eu vou te ajudar hoje, em respeito a essas pessoas que vieram te ver. Elas não merecem a tua negligência, a tua falta de comprometimento, a tua falta de estudo, a tua falta de preparo. Hoje eu vou te ajudar. E só. Acabou aí. Então, a doutrina espírita não tem esse mentor que me fala, não. Gente, é suor, é estudo, você vai lá, estuda o livro dos espíritos, debate o livro dos espíritos, pergunta aqui, responde lá, ajuda aqui, uma indaga ali. A evolução não nossa, vai ser. Exatamente. Qual que é o mérito sem esforço? Qual que é o mérito sem esforço? Não tem que ajudar o outro. Uau. Como é que é o obsessor? Por que a gente fala que o obsessor, de uma certa forma, ele é um professor nosso? Porque ele está ali nos cobrando alguma coisa. Cutucando, você tem que se disciplinar, você tem que mudar seu jeito. O Divaldo mesmo fala que o maior professor dele foi um chefe que ele tinha num departamento público que ele trabalhava. O Divaldo fala isso, que o cara exigia dele, e aí ele tinha, para ele ficar para ele trabalhar, ele tinha que estudar, ele tinha que se aperfeiçoar, ele tinha que buscar, ele tinha que investir, ele tinha que, pesquisar. E aí o que acontece? Ele foi melhorando. Esse cara foi ruim para ele? Claro que não. O nosso amigo, que é o nosso obsessor, que todo mundo tem o seu, ele serve para nos evoluir. Porque ele derruba a gente levanta, olha lá, olha para cá. Agora aquele um que bate nas tuas costas e fala, não, tá bom, vem cá, meu filho. Todos os seres vivos têm grau de mediunidade? Como é que, se sim, como desenvolver isso? Todo mundo tem um grau de mediunidade. A mediunidade ela não é uma faculdade intelecto, ela é uma glândula que você tem, ela é físico mesmo, a mediunidade é física. Então, o que acontece com a mediunidade? Você tem pessoas que ele tem a necessidade de educar ela, né? A gente falava antigamente de desenvolver, mas na realidade é educação mediúnica, você se autoeducar. Porque quando você se educa, você começa a entender ela, se entender, se aceitar e aceitar o próximo, ter empatia com o próximo, com o problema lá. Então, tem pessoas que ele passa a vida toda e não precisa ter uma mediunidade ostensiva. Então, o que é a mediunidade ostensiva? De vir no centro, trabalhar, dar passe, fazer alguma coisa, ou fazer um trabalho assistencial. E a gente acha que você trabalhar com a mediunidade é só vir no centro espírita nas reuniões de desobsessão ou numa reunião mediúnica e dar passividade a alguma entidade enferma. Na realidade, não é isso. Você pode exercer a sua faculdade mediúnica num aperto de mão, conversando com um amigo, ajudando ele, acolhendo pessoas, sabe? E tá ali na rua acolhendo uma pessoa que está precisando bater um papo, conversar com você, tirar uma dúvida com você. Isso tudo você exerce a sua mediunidade. No centro, é engraçado, né? No centro espírita você exerce a mediunidade 1 hora por semana, ou 1h30 por semana, ou 2 vezes por semana no máximo, numa reunião que você vai na reunião mediúnica. E o resto da semana, você não vai deixar de ser médium?
Você exerce muito mais a mediunidade lá, no seu trabalho, na tua família, com os amigos. Espera o desencarnado você ajudar, né? Estudar, né? Exatamente. Esquece isso. É isso aí. Está com problema. Vamos tentar ajudar nas nossas possibilidades. Faz de maneira mediúnica. Os benefícios, dá esclarecimento, tentar ajudar da maneira que for. É isso aí. Poucas palavras, e se possível uma só. O que é mediunidade? Mediunidade é uma faculdade, em uma só não dá. A mediunidade é uma faculdade que você tem de ter uma sensibilidade maior, você ser mais sensível. E essa sensibilidade, ela se dá não só na comunicabilidade com os espíritos, não é só isso. Isso aí seria talvez a quinta, a última coisa. O mais importante dessa sensibilidade é você ser empático, você ter sentimento com o próximo. Acolher o próximo, abraçar o próximo. Sabe, quando for dar a mão para uma pessoa, dá a mão com vontade. Quando olhar para uma pessoa, olha no olho dele com vontade. Quando for conversar com a pessoa, fala do fundo do seu coração. Ou seja, não tem que ser, tem que haver necessariamente uma comunicação ou uma evocação de espírito para falar aquilo que você deve fazer. Exatamente. Na verdade. Porque você pode exercer essa mediunidade, cultural, né? Convivendo com as pessoas e ajudando essas pessoas da melhor maneira possível, com o conhecimento que você já adquiriu. Isso. Ah, não, mas eu quero receber um espírito tal, porque senão eu não confio. Eu não confio em você. Eu quero saber que um espírito tal venha e fala para mim. Sim. Senão não tem jeito, não tem acordo. Nós temos muito disso ainda. Eu acho que isso. Uma bengala. Isso são transferências de responsabilidade. Né? Você transfere a responsabilidade que é sua de fazer o seu trabalho como ser humano, como um cristão, não é como médium, como cristão, de acolhimento, de informação com aquela pessoa, né? Você passa a responsabilidade para o seu mentor, para o seu guia, para o espírito, que às vezes não é nem o mentor, e sim o obsessor. Porque na realidade, a gente tem muito mais obsessores do que mentores, né? A gente acha que a gente tem um mentor que ele fica 24 horas. Muitos espíritas consideram que ele tem mentor que fica 24 horas com ele. Então não seria um mentor, seria um obsessor. Porque o mentor ele não vai ficar com você 24 horas, ele tem mais o que fazer. Ele tem muito mais o que fazer. Imagina quanto trabalho que não tem, né? Outro dia eu estava conversando com a minha companheira, ela é muito católica, né? Estava falando com o Luiz, e ela tem uma devoção muito grande com a Nossa Senhora. E eu brinco muito, eu sou muito brincalhão, e eu falo assim, coitada da Nossa Senhora, né? Acho que ela deve estar pegando todo mundo pelo pescoço lá e... Oh, como é que você fala isso da Nossa Senhora? Como é que você fala? Não estou brincando com ela. Porque todo mundo pede para ela. Todo mundo pede para ela. Só que nós esquecemos que quem que desencarnou, que é mais próximo de mim, que está muito mais próximo de mim. Meu pai, a minha mãe, meu avô, a minha esposa, que desencarnou há 2 anos, me ajuda demais até hoje. Vocês conheceram ela aqui dentro? Está sempre me ajudando. Agora, a Nossa Senhora está longe. O que a Nossa Senhora faz quando você pede a Nossa Senhora? Faz de conta que o Luiz seja a Nossa Senhora. Então eu vou fazer uma prece para Nossa Senhora. Eu vou cobrir com o meu nome sagrado. Aí o Luiz pega e fala assim, puta merda, aquele chato daquele Pedro pediu de novo, que nem a nossa irmã falou hoje, né? Aí a gente tem que parar um pouco de pedir. Aí você fala assim, olha, eu vou ter um pedido aqui do Pedro, só que eu não posso lá. Né? Aí ele vai pegar e vai falar assim, seu José, vai lá, você pode dar uma mão lá? O seu José fala assim, eu também estou ocupado agora, não vai dar, mas espera um pouquinho só que eu vou arrumar outro. Ô fulano, você está aí perto? Beltrano, você está aí perto? Aí vai ter que chegar um espírito bom que está perto de mim. E aí a pessoa vem, ajuda, te orienta, te dá um bom ânimo, te dá uma boa energia, né? E aí você fala assim, puta, graças a Deus, Nossa Senhora, muito obrigado. É uma cadeia, né? Mas é uma relação muito importante entre a fé da pessoa, aquele que tem a fé mesmo em Nossa Senhora,
Sim. Fé em Jesus. Mas o que a gente critica, às vezes a gente comenta e faz uma observação, é que às vezes essa fé é muito cega, ela não é raciocinada. Eu acho que o que você está trazendo para nós, dessa forma aí, que você fala enunciada, é justamente isso. As pessoas precisam ter uma fé raciocinada. Raciocinada. Não é proibido você adorar, você chamar, Não. mas assim, mas para ter assim, mais racionalidade naquilo que você vai pedir. É, Não é verdade? eu vejo assim, tudo nessa vida a gente tem, nós temos espíritos protetores, né? E espíritos bons. Vamos pegar aqui quem passou, viveu junto conosco agora aqui, viveu junto com a gente, que viveu junto com a gente, que a gente possa ter uma referência. O próprio Divaldo que desencarnou, o Chico que viveu com a gente, a irmã Dulce, Madre Teresa, espírito que viveu aqui, junto com nós aqui, que eu tenho profunda admiração, seu Haroldo, Dona Catita, o próprio Chiquinho, profunda admiração. Lá em Veracruz eu tenho amigos que desencarnou, seu Pedro Andrade, seu João Polastro, seu Mundinho, o Monsenhor Franta Maria, um padre, pessoas que fizeram a diferença na sociedade, pessoas que fizeram diferença para outras pessoas, que vieram aqui para ajudar outras pessoas. Não importa a religião, nosso Deus é um só. Agora, e a mediunidade, ele nos dá para nós eu não falo vantagem, mas uma responsabilidade maior, porque você tem a consciência de que você influencia pessoas. Eu estou aqui, eu estou influenciando 19 pessoas aqui. A responsabilidade minha é muito grande. Quando você está lá fora e vocês dão o ponto de vista de vocês estão influenciando aquela pessoa. E talvez aquela pessoa, ela está na beira de um abismo. E ele está precisando de uma ajuda. Só de uma ajuda. Ou de um empurrão para jogar ele no buraco. Quantas pessoas não tiraram outras pessoas do suicídio? Quantas pessoas, por você parar e dar ouvido e conversar 2 minutinhos, vocês influenciaram aquela pessoa para um ato bom, para que ele mudasse a vida dele? Quando, Pedro, nós nos propomos, você falou a questão do amor, né, da empatia com relação a outra pessoa, né, a questão da mediunidade, a mediunidade intuitiva. A pessoa ela não é um médium ostensivo na casa espírita, mas a partir do momento que ela tem todo esse sentimento em relação ao outro, ela ouve o outro e vem aquela inspiração para ela falar com a outra pessoa, ali ela já está tendo um exercício da mediunidade sem saber. Com certeza, com certeza. Hoje está muito em moda, né? Tá, no meio, no Brasil, né? Hoje está muito em moda aquele frei que está levantando 4 horas da manhã para fazer prece, certo? Ora, milhões de pessoas tá levantando 4 horas da manhã para fazendo prece, e não é só católico. São outras religiões também. Também. Por quê? Porque a prece é universal. A prece é universal. Ou seja, aquele menino, ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Ele pode falhar em algum momento ou outro, com certeza, como qualquer um de nós. Como qualquer um de nós. Mas o trabalho que ele faz é magnífico. Ele está exercendo uma mediunidade pura. E ele tá exercendo o quê? O que eu falei agora? Influenciando milhões de pessoas. A responsabilidade dele é muito grande, porque são milhões de pessoas sendo influenciadas pelas palavras dele. Pode falar. Em relação ao plano espiritual. Muito boa pergunta. O centro espírita, né? Pela gente ter esse conhecimento a mais, que a gente tem a certeza desse plano que existe e que é invisível, que a gente tem acesso a ele, o centro espírita é um hospital, é um pronto de socorro, é um pronto atendimento. Então, hoje, a gente é uma ligação direta com o plano espiritual, quando é bem orientado. Então, o centro espírita hoje é uma sala de cirurgia.
É uma sala de cirurgia. Sabe? É um local onde hoje existe uma luz aqui em cima, aqui, dizendo, olha, ali está tendo uma reunião de estudo, onde estão discutindo a mediunidade, e a gente tem uma ligação direta com esse plano espiritual. E esse plano, ele tá ligado diretamente, nos intuindo a cada um dos senhores, não só eu não. A cabecinha de vocês está fervendo aí, de muitas coisas. Mas assim, assado, mas é por isso, é por aquilo, tal, tal. Ou seja, eles estão trabalhando, também nos influenciando. Porque as nossas dúvidas são, então, a responsabilidade de um centro espírita é muito grande, porque nós temos esse discernimento a mais, esse conhecimento a mais. Porque para muita gente, morreu, acabou. Para nós, não. Para nós, não. O sofrimento para nós não é sofrimento, é reparação. Eu queria saber uma coisa muito interessante que eu vejo, mas eu não achei, não estudei isso ainda e nunca perguntei para ninguém. Mas como você é bem mais explicativo, eu vou perguntar para você. Eu vejo a aura das pessoas. Nem sei se é aura ou se é aura. Né? Depende se a mulher dele chama aura. Aura, né? Ah. Eu vejo a aura das pessoas. Como aqui, nesse momento, eu estou vendo duas pessoas. Né? Sim. Só que eu já vi assim, escura e já vi azul, roxa. Eu queria saber se existe essas diferenças, essas cores, e por que significa. Sim. Essa é uma energia que é uma energia material. A aura é uma energia, não é espiritual, é material. Né? É o seu ectoplasma, aquela energia saindo de você. E ela muda de cor, de repente, o teu estado da alma. Por exemplo, você pode olhar, talvez, a minha aura agora, nesse momento, eu estou em paz, estou em prece, estou tranquilo. Exatamente. Mas se você pegar eu num dia que eu estiver nervoso, a minha aura vai estar escura. Então, ela irradia o que eu estou sentindo na hora, como eu estou agora. É por isso de a gente, do médium, ele ter esse conhecimento e falar, peraí, como é que eu estou vibrando? Como é que está a minha energia? Agora, peraí, eu estou em desequilíbrio? Opa! Desequilíbrio? Vamos lá. Uma água. Pai, me ajuda aqui. Estou precisando de ajuda, de amparo. Sabe? Eu agora, nesse momento, eu estou em desequilíbrio. Me ajuda. Porque eu estou precisando de ajuda. Eu também sou um ser humano e estou precisando de ajuda. Eu tenho essa consciência. Então, isso faz toda a diferença quando a gente tem essa mediunidade educada. Você sabe como você está sentindo naquele momento, e você fala assim, peraí, não é eu, não é para mim. Peraí um pouquinho, eu não vou revidar, eu não vou responder, eu vou me calar. Só vou ouvir, eu vou ter o momento certo de falar. Entendeu? Então, essa energia, ela pode mudar, né? É que o Luiz tirou minha lousa, né? existe aquele gráfico, né? Que eu sempre falo, né? Que ele é um gráfico bem assim. Então, mas você vê como é que é as coisas? A gente vibra assim, né? Então aqui, a linha do normal, positivo e negativo. A gente vai assim, né? Eu acordo de manhã, bom dia, tudo bem? Como é que você tá e tal? Ai, meu amor, que bom, que legal. Tomo café. Pô, você esqueceu de botar açúcar no café? Já desceu para baixo. Já desceu para baixo. Então, a gente vive assim. Mas então isso quer dizer que não quando eu vejo uma aura escura, não quer dizer que a pessoa é ruim, que a pessoa é má. Exatamente isso. Não. Quando eu era criança, eu ouvia muito falar sobre aura, né? Eu via, mas eu não entendia. O que as pessoas comentavam é que a aura escura, a pessoa é muito ruim. Então, é que ele não está no momento, ele não está muito bem. Porque, veja bem, existe uma pergunta que é para a gente entender. O pai falava assim, todos nós chegará até o meu pai, farão o que eu faço e muito mais.
Cristo falou isso, não falou? Então tá. Então, mesmo esse que está cá, então esse que ele era uma aura que você devia ele escuro, ele ia ficar sempre na escuridão? Não. Ele também ia evoluir. Então, aquilo lá era uma energia que ele tem naquele momento. Às vezes, se você talvez vê eu num outro momento, numa outra hora, talvez a minha energia não seja tão clara. Tá? Depende do que eu estou passando naquele momento, de preocupação. Porque a gente vibra assim, né? Aqui. Esse daqui é eu sou bom de desenho pra caramba. Então, quando a gente está emanando energia de uma forma só, nós estamos equilibrados. Uma energia boa, tranquilo, equilibrado. O grande problema é que quando a gente vibra nessa sintonia aqui. Todo desalinhado. Aí a gente está com uma aura não muito boa. Então, quando você vê uma aura que não seja muito clara, você vê que aquela pessoa está desequilibrada naquele momento. Pode ser que ele vive desequilibrado muito tempo. E pode ser que seja momentâneo. Entendeu? Pode ser que aquela lá é o normal dele, que ele está desequilibrado faz tempo e continua desequilibrado. Mas tem pessoas que têm momentos de desequilíbrio e você pode ver no outro dia, às vezes ele vai estar equilibrado. Altos e baixos. Dá um exemplo, né? Sei lá. Eu vejo coisas que as pessoas não veem. Escuto coisas que as pessoas não escutam. Eu identifiquei que isso é um traço de mediunidade. O que eu faço? Estudar. Se autoconhecer. Saber como você se controla aquilo lá. Saber se aquilo lá é bom para você ou se não é bom para você. Definir se aquilo é importante para você naquele momento ou não é importante para você. E isso é com estudo, é com educação mediúnica. Por isso que as reuniões de estudo evangélico, estudo da mediunidade é importante. Não só para médiuns, mas para todo mundo, mesmo que o cara não seja médium, que ele não tenha mediunidade ostensiva, que ele não vê, que ele não ouça. Mas isso é muito importante, porque em nenhum momento ele vai ouvir, no momento ele vai ver. Tem um médium de sustentação também. Ele é extremamente importante para o andamento da reunião. Talvez seja o mais importante. Né? O médium de sustentação é o mais importante, porque é ele que dá equilíbrio. É ele que faz com que ele dá condição pro espírito se comunicar e para o médium receber. O melhor cirurgião do mundo, ele faz alguma coisa se ele não tiver um instrumentista? Nada. Ele não dá um ponto se ele não tiver um instrumentista do lado para servir ele. O médium de sustentação que você comentou é aquela pessoa que chega lá, ele entra, ele se concentra, ele fica vibrando, ele fica em oração, ele fica dando equilíbrio à reunião. Esse é o mais importante. Que é o que está ficando raro hoje em dia. Caso eu, sei lá, tenha um grau de mediunidade, mas eu não me sinto bem quando, sei lá, não sei, em reunião, ou, sei lá, me dá ansiedade, ou, não sei, não me sinto bem, eu não quero exercer. Eu sou obrigado a exercer porque eu nasci com isso? Não é obrigado. Você não é obrigado. Você tem o livre-arbítrio. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio de exercer essa faculdade mediúnica ou não. Mas eu posso exercer ela fora daqui, fora do centro, ajudando pessoas, sabe? Acolhendo pessoas, instruindo pessoas, né? Dando exemplo bons para outras pessoas. Tudo isso você está exercitando a mediunidade. Né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas
fulano lá é tão bom, mas ele nem religião ele tem, mas ele é bom, ele conversa, ele para, ele escuta, ele cumprimenta, ele, sabe? Mas eu posso exercer essa mediunidade fora do centro? Pode, mas como? Eu vou receber o espírito lá no meu trabalho, o cara vai ficar doido. Não, não. Então, isso que você está explicando. Exatamente. Você pode exercer a mediunidade de várias formas, conversando, ouvindo, É. onde quer que você esteja. Às vezes você está na rua, você passa uma pessoa muito nervosa para você e começa a conversar com você e começa a reclamar da vida e começa a reclamar não sei de onde. E não, você fala assim, nossa, mas o sol está tão bonito hoje, sabe? O dia está tão lindo, você tem uma oportunidade lá para ver. O Cristo deu esse exemplo, né? Ele estava andando, até hoje eu não sei, se o seu Haroldo falava que era um cavalo, eu falava que era um cachorro. Até hoje nós não chegamos a uma conclusão. Né? Falava que o Cristo estava numa peregrinação, e aí viram lá um animal morto, né? Que eu não sei se era um cavalo, se era um cachorro. E um apóstolo falou para ele, nossa, olha que fedor, está sentindo o cheiro dele, está apodrecendo. O outro falou, nossa, olha, está cheio já está de micróbios, está comendo, está sendo devorado pelos bichos, não sei o que e tal. Aí o Cristo olhou e falou assim, nossa, mas que dentição bonita ele tinha. O que ele quis ensinar? A gente vê sempre o lado escuro, vê sempre o lado ruim das coisas. A gente tem que começar a olhar o lado bom das coisas. A mediunidade faz com que a gente olhe o lado bom das coisas. Isso é você se educar a sua mediunidade. E você não precisa ir no centro espírita, em uma outra religião, em outra. A gente sabe que a mediunidade não é privilégio de espírita. Não é. A mediunidade está aí para todo mundo. Para todo mundo. Eu conheço muitos médiuns excelentes de outras religiões e que às vezes nem têm religião. Nem tem religião. Eu conheci um pastor, talvez ele trabalhou aqui em Garça, talvez vocês lembram dele, né? As pessoas tinha uns que gostavam, tinha uns que não gostavam, tinha uns que não sei o quê, mas ele pegava criança na rua, criança com problema com entorpecentes, de álcool, droga e tal, levava lá para uma clínica dele que ele tinha e ajudava as pessoas. É aquele pastor Batista? É, o dali. Você já conseguiu convencê-lo a virar espírita? Ele conseguiu Não. convencer você a virar batista? Nem eu batista, nem ele espírita. Nem eu. Mas você vê, a gente era muito amigo. Muito amigo. E a gente nunca teve problema com isso. E ele exercia a mediunidade dele dessa forma. Né? Um dia ele chegou para mim, falou para mim, já que você falou o nome dele, ele chegou para mim e falou assim, eu vou receber umas 10 pessoas na minha casa e eu não sei fazer, eu queria fazer kafta, eu não sei. Eu falei, eu sei fazer. Você sabe fazer? Sei. Você não vai fazer para mim? Eu falei, vou fazer. Para quantas pessoas que é? É umas 10 pessoas, 8 pessoas por aí. Eu falei, tá bom, então você compra isso, né? Deu os ingredientes para ele. Falei, vai lá que eu vou lá fazer a kafta para você. Cheguei lá, tinha 50 pessoas. 50. Eu queria matar o dali. 50 pessoas. Trabalhei a manhã toda lá. O fato de você ver vultos, mas não ver a forma da pessoa, eu sempre vejo, Sim. principalmente à noite. E à noite eu tive uma presença de uma pessoa, só o corpo, ela não tinha outra metade para baixo. Ela até perguntou para mim, mas você não deu para você ver o rosto? Não deu. Várias vezes já aconteceu isso comigo. Na farmácia também, estou lá também, vejo às vezes uma coisa Rápido. passar rápido assim, mas não dá para ver a imagem. Sim. Não vê nitidamente, né? É muito comum acontecer isso, tá? É muito comum. Por quê? Porque a gente tem... Vamos pegar que a vidência, nosso cérebro funciona assim, né? Como se fosse É isso aí. Perfeito, uma engrenagem perfeita. Perfeita. Quando a gente tem uma falha nisso aqui, é a hora que a gente abre, está muito em moda agora, os portais da vida aí. Aqui na realidade não é portais, você tem acesso a essa visão. Quando tem essa falha, você tem acesso a isso. Por isso que são lampejos muito rápidos. São muito rápidos. E a gente não vê nitidamente, não é porque a gente não viu, porque realmente é muito rápido. Então, é a mesma coisa você querer
ir lá em cima do pontilhão lá, e você vê aquelas motos que passam a 200 por hora, e ela vai, zum, aí ele pergunta, que cor que é a moto? Você fala, não sei. Não sei. Por quê? Porque é muito rápido. Foi muito rápido. Então, a gente tem a sensação, a gente viu, passou, você viu o vulto que passou e tal, mas é muito rápido. Então, a gente não tem essa noção. E é normal. Isso é muito normal acontecer. Quando acontece na vidência isso, dentro da casa espírita, aí tem lá os médiuns lá de sustentação, tem os médiuns de doação, que doam o quê? O ectoplasma e plasmam a entidade. Aí você vê o perispírito da entidade. É muito mais plausível isso e muito mais comum quando você acontece dentro da casa espírita. Por quê? Porque você tem um ambiente que é para isso, que os médiuns estão fornecendo tanto para a entidade quanto para você uma condição boa para que aquilo aconteça, uma condição favorável para que aquilo aconteça. Né? Então é criado uma condição favorável. E mesmo assim, se tiver dois médiuns videntes, um vai ver uma coisa e o outro vai ver outra coisa, porque estamos em sintonias diferentes. Então, por exemplo, alguém vê uma entidade, eu vou ver um espírito, eu vou ver ele de uma forma, o outro vai ver talvez a mesma entidade, mas de uma outra forma. Aí você fala assim, mas então a mediunidade a vidência é enganosa? Não, não é que ela é enganosa, deixa eu só acabar a explicação. É que quando você tem uma evolução maior, um conhecimento maior, você começa a ver detalhes maiores. Eu vou dar um exemplo disso, eu sempre falo isso com muita propriedade. Você está aqui no nível da rua, se você chegar no nível da rua ali e você olhar para lá, você vai ver o plano no nível da rua. Se você subir no telhado, você vai ter uma visão muito maior, mais lá no fundo. Quanto mais você sobe em evolução, né, em altitude, você tem uma visão maior e mais verdadeira do negócio. Não que o outro não é verdadeiro, só que ele viu só uma parte da verdade. Ele não viu toda a verdade. E se tivesse um outro, que tivesse mais conhecimento ainda, viria mais coisas. Então, às vezes, a mediunidade de evidência, ela é muito enganosa, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque você vai ver de acordo com o grau de conhecimento que você tem, e de evolução intelectual e moral. Que o moral é mais complicado ainda, porque a evolução intelectual você adquire estudando, com tempos de escola, com tempo de faculdade, com tempo vou fazer um doutorado, vou fazer um mestrado, você vai evoluindo no seu intelecto. Agora, a moral não. A moral é bondade, é reforma íntima, é a melhora do ser humano, que é mais difícil. Se eu quero conversar com um ente querido que já desencarnou, eu posso utilizar a mediunidade para conversar com essa pessoa? Ou no centro, na minha Utiliza uma evocação? evocar. Poder, até pode, mas vai conseguir? Não. Vai conseguir? Não. Não. Por quê? Porque a necessidade vem de lá para cá e não daqui para lá. Fatalmente você vai ser enganado. Tá? De cada 100 comunicações que quando você faz uma evocação, 99,9,9 é enganado. Então quando a pessoa vem mesmo por ela, talvez você não reconheça, porque ela já mudou. Então, você está me falando que ele falou aí que não consegue ver o rosto, né? Eu vejo, já desde criança, eu vejo espíritos, né? Mas eu nunca vi o rosto, nunca. Mas eu consigo identificar alguns, né? Teve 2 vezes que eu vi minha mãe, eu sabia que era ela. Não vi o rosto, mas eu sabia que era ela. Sim. E agora eu me sonho, quando eu sonho com ela, eu vejo o rosto dela, Sim. do meu pai, só que eles não conversam comigo. Mas eu sinto as respostas, sabe? As coisas que estão sendo passadas em sonho. Por quê? Eu vou falar para você por quê. Porque a linguagem nossa é o nosso pensamento.
Então você pensa, você tá pensando, e a pessoa também pensa de lá para cá. Não existe a verbalização. É tudo a nível mental. É nível mental. Então, aí você fala assim, mas ela não conversou, mas eu entendi o que ela quis dizer. Por quê? Porque é nível mental. Então, a pessoa, ó, se eu falar assim, ó, eu estou pensando aqui num banco de madeira. Todo mundo está pensando num banco de madeira. Vai ser igual ao que eu estou pensando? Não. Mas vai ser um banco de madeira, não vai ser? Vai ser um banco de madeira. Às vezes eu estou pensando num banco de madeira cheio de adorno, não sei o quê. O outro está pensando num banco de madeira simples. Mas não vai deixar de ser um banco de madeira. Ele não vai deixar. Aí que eu falo para vocês que entra o conhecimento. Quanto mais você conhece, mais adorno você tem, mais detalhe você tem na comunicação mediúnica, ou no sonho, ou na vidência. Então, na evidência, eu vi uma vez um espírito, eu vi junto, não foi a primeira vez, eu já vi algumas vezes, já ouvi, inclusive já vi uma vez aqui com a Dona Lourdes, e até semana passada, segunda-feira, nós ouvimos uma voz juntas aqui, na palestra, no meio da palestra. Mas esse espírito eu vi com uma outra pessoa, né, uma outra mulher, uma amiga minha, e ele passando, flutuando, deu para ver claramente esse espírito passando, flutuando, só que ele deu muito medo, a gente sentiu muito medo, e eu vi ele perfeito. Né? Isso foi aqui no centro? Não, isso foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Era um homem muito grande, mas assim, no mesmo momento que eu vi, ela viu, a gente também não viu o rosto, né? Mas deu para identificar que era um homem e que ele passou medo para a gente. Sim. Principalmente para ela foi muito mais. Foi mais medo. Então, todo mundo assistiu Ghost, né? Todo mundo assistiu. Aquela cena do trem, onde que tinha um espírito no trem, também grande, que chutava a latinha, que estava brigando com ele e tal, que ele também queria chutar e não conseguia. E tal. Aquela cena é importantíssima para nós, assim, para esse momento aqui. Por quê? Porque aquele espírito retratava o quê? Um espírito desencarnado que não estava vagando, ele estava ali, onde ele se sintonizava naquele local, porque ele queria fumar, ele queria ter acesso aos vícios que ele tinha, e ele já detinha um conhecimento que ele já usava para chutar lá a latinha, para ficar mais agressivo e tal. Mas ele não sabia nem como fazia, né? Por exemplo, quando você viu essa entidade, possivelmente você detectou uma entidade que estava naquela mesma forma, daquele mesmo jeito. Por isso que causou medo. Causou espanto, causa medo. E causa mesmo, porque a gente, às vezes, nós temos medo do desconhecido, né? Mas a gente sabe também que um espírito, ele não consegue fazer nada conosco, nada. O que ele pode fazer conosco é influenciar outra pessoa, para aquela outra pessoa fazer pra gente. Mas ele mesmo não consegue fazer nada. Mas e nos Estados Unidos, que aparece muito lá, e a gente não vê falar, né? Daquelas obsessões lá que as pessoas sobem para as paredes, que as pessoas se machucam, que é arranhado. E aquilo, como pode ficar? Mas aqui também tem. Aqui também tem. Se você for lá no Hospital Espírita, você vai ver um monte de médiums que estão todos lá alienados, que não estudaram, que não praticaram a mediunidade de uma forma cristã, de uma forma boa, e ele acaba entrando em depressão, ele acaba entrando num estado de loucura, ele acaba se ferindo, querendo se bater num, e é uma força descomunal mesmo. E isso é muito frequente acontecer. Mesmo, é por isso que eu falo para você que a mediunidade, o Chico falava assim que a mediunidade, o médium sem estudo, o médium sem educação, ele é uma locomotiva desenfreada. Ele é uma locomotiva fora dos trilhos. Essa necessidade da educação da mediunidade. Né? Sim. Seria a deseducação é um risco muito sério, né? A pessoa não leva a sério a mediunidade. Por que eu trouxe esse assunto hoje, que eu acho que ele é muito pertinente? Porque nós passamos, eu venho da doutrina espírita a... Puta merda, já passei. Eu só vou explicar aqui só. Passou muito rápido. Eu venho de ter a oportunidade de vivenciar algumas fases da doutrina espírita.
algumas fases desse desequilíbrio, de médium desequilibrados que nunca estudaram, e que era da velha guarda, que já a maior parte deles desencarnaram já, mas que era um médium muito ostensivo, de jogar cadeira, de jogar no chão. Eu vi isso dentro do centro espírita. Na terceira reunião que eu fui no centro espírita, uma entidade levantou da mesa e jogou uma cadeira em mim. Né? Ele não queria que eu ficasse no centro mesmo, né? na minha opinião. Mas não teve jeito, ele continua aqui até hoje. Então, quer dizer, aí eu vi essa fase passar, aí eu vi a educação mediúnica seguir, sabe? O seu curso, médiuns começou a estudar, médiuns começaram a ter acesso a livros, a informação, a outras pessoas com conhecimento e tal. Aí começou uma crescente, e agora eu estou vendo uma descida de novo. Por quê? Porque hoje a maioria dos médiuns, ou a maioria das pessoas, eles não querem ver o cristianismo, eles querem ver o fenômeno. E esse é um grande problema. O fenômeno. Por quê? O fenômeno, ele é muito enganoso. Tem aqueles que querem estar na reunião mediúnica, querem que haja comunicação. Se não houver comunicação, não é reunião mediúnica. Exatamente. Não é assim, né? Gente, eu tinha que acabar 5 para as 9, já é 9h05. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é um assunto que ele é infinito, né? Que é para a gente ir lá. Eu não trago mais meu filho na reunião. Tema da palestra, mediunidade e seus perigos. Seus perigos. Então fala só dos perigos. O maior perigo que eu vejo para a gente terminar é isso mesmo, é o desequilíbrio, é você se perder o seu controle, o seu psíquico para você mesmo. Você sair fora e você não saber mais o que é o Pedro e não saber mais o que é a entidade, que é o espírito Pedro. E tem muita gente assim, totalmente alienado. Estudo. Falta da educação mediúnica, do estudo mediúnico. E esse é o maior perigo, você se perder no percurso. Na época que aconteceu isso, tem uns 30 anos, né, quase. Eu nem sabia o que era a espiritualidade, né? Eu não conhecia. Eu assustei, Sim. Mas eu não me desesperei. Sim. Porque eu já via também desde que eu era pequena. Mas não aquele assustou, foi diferente. Mas ela era felicista, mas era uma pessoa, ela desesperou totalmente. Porque ela tinha menos conhecimento, né? Ela não tinha conhecimento. Não tinha, porque e também, assim, isso foi dentro da casa dela. Então, lá eles fumavam muito. O filho usava droga e ela xingava muito palavrão. Ó, um ambiente propício, né? Então, ambiente propício. É isso. Mas é o tal negócio, né? A pessoa pode frequentar qualquer religião, mas se ela não permitir que ela desenvolva a religiosidade dentro dela, É isso aí. é a falta da prática, porque o centro não salva, a igreja não Não. salva, mas sim aquela religiosidade, aquela cristandade em prática, né? Então não é liberar o cristão que tem dentro de você. Olha, muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui. Desculpa eu passar um pouco do horário. Luiz, eu nem tinha visto o relógio, porque eu sempre olho o relógio, mas não... Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigadão.